Bom, vamos lá, pessoal. Vou explicar para vocês aqui o próximo tempo verbal da nossa lista, tá? É o gerúndio, para vocês aprenderem a falar sobre o que está acontecendo, tá? Vamos lá, fazer aquele cortezinho maroto aqui e sobe as bolhas. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que a gente tem que olhar aqui, tá? A gente vai ter aqui a nossa afirmativa positiva, tá? Eu vou estar lendo as pronúncias aqui. I am reading a book. It's like I'm reading a book and I am reading a book. We are eating dinner. We're eating dinner. They are playing soccer. Playing soccer. You are writing an essay. You guys, I'm writing an essay. He is running in the park. He's running! She is watching a movie. And now she's watching old movies, which... It is raining outside. Oh, it's raining outside. Vale lembrar também que é possível fazer a abreviação de cada uma dessas palavras. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e dizer I'm reading a book. Don't worry, Rigby. I'm here. We're eating dinner. We're rich! They're playing soccer. They're You're writing an essay. You're gonna write it? He's running in the park. He's close. She's watching a movie. She's there. She's right there. It's raining outside. It's cold. Ok. Show de bola. Vamos agora para a afirmativa negativa. I am not playing the guitar. I am not a criminal. We are not cooking lunch. We are not. They are not studying for the exam. They are not. You are not driving a car. You are not. He is not sleeping now. He's not sleeping. She is not buying groceries. She is not. It is not snowing today. It is not. It is not. Vale ressaltar também que aqui também podemos fazer abreviações. Nós temos duas opções diferentes de abreviações. A gente pode fazer a abreviação do to be dentro do sujeito, que foi exatamente a mesma que a gente viu aqui em cima, foi a que a gente acabou de fazer, tá? Mas a gente pode também fazer a abreviação do not dentro do to be. Isso aqui só não é válido, tá? Só não funciona para o am. Não, porque não dá para falar amped, tá? Então aqui a nossa única opção, se a gente quisesse abreviar e deixar mais enxuto, né, seria dizer aí justamente I'm not, tá? I'm not playing the guitar. I'm not playing. Mas aqui eu já poderia falar we're not cooking lunch, We're not cooking him. que está correto. E eu também poderia, se eu quisesse, eu poderia falar we aren't cooking lunch. We aren't cooking lunch. They aren't scary. They aren't scary. Tá? Aqui embaixo, mesma coisa. Eu posso falar they aren't studying for the exam. They aren't studying for the exam. Mas eu também posso falar they're not studying for the exam. They're not ready. Uma dúvida que pode surgir nas pessoas, tá? E se eu quisesse abreviar, por exemplo, duas vezes, né? Se eu quisesse fazer isso aqui, ó. They'aren't studying for the exam. Não dá, tá? Então, um ponto importante que vocês precisam lembrar é esse aqui. Tipo, só é possível, tá? Fazer a abreviação ou do not dentro do to be ou do to be dentro do sujeito. Nunca as duas, tá? Senão vai ficar errado e não vai dar certo, tá? Simplesmente não vai funcionar. Fechou? Beleza. Indo para a próxima aqui, nós vamos continuar aqui. Então aqui vai ficar they're not studying for the exam. You are not driving a car ou you're not driving a car ou até mesmo, se eu quiser, eu posso falar you aren't driving a car. You aren't driving a car. 5. He is not sleeping now. He is not sleeping now. Eu também posso dizer he isn't sleeping now, mas eu também posso dizer he's not sleeping now. He's not sleeping now. She is not buying groceries. She's not buying groceries. Eu posso falar já falei abreviado, nem percebi, tá? She's not buying groceries, mas eu também posso dizer she isn't buying groceries. Lembrando, tá? Lembra sempre, você não pode fazer isso aqui, ó. She's in buying groceries, tá errado, tá? Ou um ou outro. She's not ou she isn't, tá? It is not snowing today. It is not snowing today. Você pode falar it's not snowing. It's not snowing today. Mas você também pode falar, se você quiser, it isn't snowing today. It isn't snowing today. Tá? It
It is not snowing, sem abreviação. It's not snowing, com a abreviação do to be no sujeito. It isn't snowing, abreviação do not dentro do is, tá? Vamos agora para as perguntas interrogativa positiva, tá? Interessante vocês notarem o seguinte, tá? Antes da gente ir para a interrogativa, deixa eu só resumir rapidinho aqui o outro ponto. Quando negamos o verbo ser ou estar, a palavra não, né, que é o not, vem sempre depois do verbo ou dentro dele mesmo, que foi as abreviações que a gente viu, né? Não é igual no português, por exemplo, que aqui, ó, vocês podem perceber que a gente está colocando o não, né? A gente coloca o não antes do verbo ser ou estar, tá? Só que quando a gente está no inglês, o não ele acaba vindo depois ou dentro, tá? Então isso é uma coisa que vocês precisam se acostumar, é uma lógica que vocês precisam se acostumar, tá? Perfeito. Indo para a interrogativa, tá? Para a gente fazer perguntas com esse verbo, percebam que aqui, tá? As palavras estão vindo todas antes, tá? Por quê? Mais um ponto importante aqui que eu já falei nas aulas anteriores, mas eu vou repetir para vocês lembrarem, tá? É o seguinte, sempre ao fazer perguntas, tá? Com o verbo ser ou estar, ou outro verbo independente, tá? Eu já falei muito sobre esses verbos independentes, volta nas aulas anteriores se você tiver esquecido sobre o que eles se tratam, tá? Qualquer outro verbo independente, poder, conseguir, deveria, os to bes do presente e do passado, tá? Nós sempre, tá? Sempre iremos buscar colocar, nós sempre colocamos o verbo antes do sujeito para fazer pergunta, tá? Não basta apenas você fazer a entonação, que é algo que funcionaria no português, tá? Mas no inglês não funciona, não dá certo. Okay. Beleza, então aqui vai ficar Am I dreaming? Am I dreaming? Am I dreaming? Are we winning the game? Yes. Are we winning? Are we winning the game? Are they listening to music? Are you listening to music? Are they listening to music? Muita atenção aqui na pronúncia dessa palavra, tá? Tem muita gente que tem dúvida e acaba pronunciando esse T. Esse T aqui, ele é mudo, tá? Are they listening? Okay. Are they listening? Ao invés de listen, sa, se, só su. Listening to music, tá? Pode ser tanto eles quanto elas, tá? Um ponto importante aqui, o sujeito they, tá? Ele pode significar tanto eles quanto elas, tá? É os dois dentro de um só. They're my girls. They're my parents, David. O mesmo vale para o sujeito você, tá? O sujeito você, ele pode significar tanto você, no singular. You're disingenuous. My best friend. You're my best friend, buddy. Quanto vocês, no plural. Because you're my best friends. Tá? Você no singular ou vocês no plural, tá? Então aqui, are they listening to music? Are you washing the dishes? Washing the dishes. Is he fixing the bike? So, fixing up your bike to sell it? Is he fixing the bike? Is she painting a picture? Is she painting a picture? He is painting for the royal family tonight. Tá? Aqui você pode falar tanto painting quanto painting. I would paint. I love painting. O T, tá? O T depois do N, tá? Ele tem uma tendência a ter esse somzinho de irarari, tá? Você consegue perceber isso em internet. The internet. The internet? Internet. Ou international. International waters. Né? Vários exemplos, tá? Tem alguns casos que isso acontece, eles vão flipar. Ao invés de falar painting, que seria um inglês britânico, né? Um inglês não tão americano, a gente vai dizer painting, tá? Assim como dizemos em internet e international. Is it raining heavily? Is it raining heavily? Christ, is it raining? Tá. Show de bola. Indo para perguntas negativas, tá? A gente tem apenas uma única observação aqui nas perguntas negativas que eu quero que vocês prestem atenção, que é o seguinte, tá? É impossível fazer uma pergunta negativa se o not estiver sem abreviação, tá? Então prestem bastante atenção quanto a isso, porque o not não pode ficar sem abreviação. Se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, are not I doing it right?
Are not I, tá? Você pode dizer... Não, você não pode fazer isso, porque estaria errado. Você pode dizer, aren't I? Aren't I? Aren't I? Aren't I special? Aren't I doing it right? Ou, se você for usar o am, você pode falar, am I not doing it right? Am I not enough? Oh, am I not? Am I not? Você vai acabar colocando o... Você vai acabar colocando o not, tá? Depois do I, ao invés de colocar ele solto ali, tá? Am I not doing it right? Am I not doing it right? Então, segundo, aren't we going to the park? Aren't we going? Let's go! Aren't we going to the park? Aren't they cleaning the house? Eles ou elas não estão limpando a casa? Aren't they cleaning the house? Aren't they lovely? Aren't they glorious? Aqui nós podemos conectar, tá? Porque a gente vai ter consoante e vogal, a gente faz conexão. Se você não entende como funcionam conexões de palavras, tá? Conexões de palavras, junções de palavras, tá? Troca de sons, tá? Quando o T ou o D ele vira um flipped R, né? Isso é um ponto crucial da língua, né? Ou, por exemplo, em city, virando city, little, virando little, no inglês americano. Eu vou deixar aqui nos comentários para você assistir o vídeo dos pontos cruciais, tá? É onde eu ensino praticamente tudo que você precisa para você ter a pronúncia de um nativo americano, entender melhor o nativo americano, conseguir falar na mesma velocidade que eles, entender que o inglês, na verdade, ele não é tão rápido assim como você imagina. Na verdade, você só não entende os pontos cruciais. Você não entende quando eles conectam palavras, você não entende quando eles engolem o som de palavras, tá? E naquele vídeo, numa aula completa, eu ensino você como lidar com isso e como aprender a fazer isso, tá? Então aqui a gente vai dizer, aren't you reading the news? Aren't you reading the news? Tá? Isn't he drinking coffee? Drinking coffee. Isn't he drinking coffee? Isn't she writing a letter? Isn't she writing a letter? E por último, isn't it shining brightly? Isn't it shining brightly? Tá? Não tá brilhando intensamente, não tá brilhando muito, né? Muito, bem brilhoso. Literalmente seria brilhar brilhoso, né? Porque no português, bright é brilho e shine também é brilhar, né? Mas, enfim. Isn't it shining brightly? Perfeito. Bom, é basicamente isso, tá? Alguns pontos que vale a pena eu comentar aqui, tá? Vamos voltar aqui para o começo. Alguns pontos que é importante eu passar para vocês é o seguinte. Então, olha só, coloquei aqui no chat GPT, tá? Para mim explicar para vocês. Poderia fazer uma explicação, mas eu coloquei no chat GPT justamente para vocês saberem que quando vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem perguntar ao próprio chat GPT, é gratuito e ele vai explicar para vocês, tá? Tudo por trás de qualquer dúvida que vocês tenham em relação à gramática, tá? Então aqui, tá? O primeiro ponto que vocês precisam saber é que a ordem base das frases, tá? Tende a ser, os elementos no caso, né? Não é bem a ordem, mas os elementos, eles tendem a ser sujeito, o to be no presente e o verbo com terminação em ing. E aqui ele tem dois exemplos mostrando pra gente, que foi os exemplos que a gente viu lá no começo, né? I am reading a book, we are eating dinner, tá? Um ponto que é legal vocês saberem, tá? Quando a gente vai para as perguntas, isso inverte, o to be passa a vir em primeiro. Olha só, am I dreaming? Am I dreaming? Então passa a vir primeiro o to be, tá? Quando a gente nega, com a afirmativa negativa, o to be passa a ser negativado, como vocês veem aqui, né? Tanto o not dentro do sujeito, ou o not dentro do to be, ou o to be dentro do sujeito, tá? E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado para entender. Tamo junto, valeu, fui.